Olá pessoal! Nos próximos vídeos a gente vai aprender a fazer um corte humanizado, ou seja, a gente vai pegar um corte feito no SketchUp ou então no AutoCAD, que seria um corte mais técnico, e vai trabalhar com texturas, sombras, luz, de forma que a gente chegue numa imagem um pouco mais interessante. Essa imagem que vocês estão vendo é um corte que foi gerado no SketchUp e aqui do lado a gente tem uma imagem que foi tratada no Photoshop. Então, aquele mesmo corte virou essa imagem depois do tratamento no Photoshop. A gente vai seguir esse projeto, que é um projeto de um loft, que é basicamente um espaço único com sala e quarto, um banheiro e uma cozinha. A gente vai usar principalmente o Photoshop nesses próximos vídeos. Então, o primeiro passo aqui é abrir o Photoshop. Eu estou usando o Photoshop CC 2018. Vocês podem usar essa mesma versão ou as anteriores são bem parecidas. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir a minha imagem que foi gerada lá no SketchUp. Então eu venho aqui, arquivo abrir, procuro lá o meu arquivo, eu disponibilizei ele no link abaixo, então vocês podem acompanhar junto comigo. E eu vou abrir o arquivo que é uma imagem chamada Loft Base. Vou aqui dar um OK. E a primeira coisa que eu quero fazer dentro do Photoshop é conferir as medidas dessa imagem. Então eu venho aqui em Imagem, Tamanho da imagem, e eu estou verificando que eu estou, na verdade, com um A3, com 42 centímetros por 29,7. Caso a unidade de vocês aqui seja outra, vocês podem mudar para centímetro. E eu estou usando uma resolução de 300, que é a resolução indicada quando a gente quer imprimir. Então, esse tamanho aqui que eu gerei a imagem, ele é ideal para impressão. Se vocês estiverem usando o SketchUp, eu aconselho que vocês, antes de gerarem a imagem final, exportem para o Layout, que é o programa onde vocês podem definir com mais precisão a resolução e o tamanho do papel. E caso vocês estejam trabalhando com AutoCAD, vocês podem colocar o desenho lá na escala e gerar um PDF, também com o tamanho de A3. E quando vocês abrirem no Photoshop, vocês podem definir a resolução de 300 dpi. Eu vou dar aqui um OK. E tendo verificado essas medidas do papel, eu posso já começar o meu desenho. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é preencher essa alvenaria com uma cor sólida. Eu quero preencher com preto. A primeira coisa, então, seria criar uma camada. Então, eu venho aqui nas minhas camadas, no Photoshop, vou clicar aqui nesse botãozinho, que é onde eu crio uma nova camada. Se eu quiser, eu posso dar 2 cliques aqui e escrever, por exemplo, paredes. E eu quero pintar nessa camada as paredes de preto. A gente pode fazer isso de algumas maneiras. Eu posso, por exemplo, usar a seleção retangular e eu posso aqui, meio que no olhômetro, selecionar onde eu quero e usar o atalho Alt Delete. A minha cor preta já está selecionada aqui, então basicamente eu posso ficar selecionando cada retângulo desse, na mão mesmo, e pintando. Agora, essa não é uma maneira muito rápida, apesar de funcionar. Então, a minha sugestão aqui, na verdade, é usar a varinha mágica. Eu vou voltar algumas etapas. Eu vou procurar aqui a minha varinha mágica. Vou clicar nela. E se eu quiser selecionar justamente aqui entre essas linhas, que é o espaço que eu vou querer preencher, eu tenho duas formas. Ou eu volto para o meu plano de fundo, que foi a minha camada original, e eu escolho por aqui. Só que aí depois eu tenho que lembrar de voltar para a camada paredes. Ou eu continuo na camada paredes e eu habilito esse mostrar toda a camada. Isso quer dizer que a varinha mágica ela vai rastrear todas as camadas até achar realmente o espaço que eu quero. Então eu vou clicar aqui nesse espaço, eu não precisei mudar aqui o valor, eu mantive. Vou apertar a tecla Shift para eu adicionar novas seleções. Eu vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui e por último aqui. E eu vou usar o meu atalho Alt Delete para ele preencher com essa cor que está aqui em primeiro plano. Então, vou preencher logo tudo de uma vez. Para desselecionar, eu vou apertar o Ctrl D. Então, com isso, eu estou destacando o que foi cortado da minha alvenaria em relação ao que está em vista, e é justamente isso que eu quero fazer para eu chegar nessa imagem aqui. Eu tenho também que destacar o chão, já que ele está em corte, mas nesse caso eu vou basicamente fazer um retângulo, então clico aqui no meu botãozinho do retângulo, faço uma seleção retangular onde eu quero preencher. Se eu precisar, eu posso, com a minha setinha para cima, deslocar essa seleção para cima ou para baixo, até ela coincidir com a linha de baixo. E eu vou agora apertar o Alt Delete novamente, para que ele pinte tudo de preto. Vou novamente apertar o Ctrl D para desselecionar.
E o que eu tenho aqui agora é uma camada já representando a alvenaria em corte. Se eu desligar essa camada, eu vejo a minha camada original embaixo. Uma vez que a gente já tem a nossa alvenaria representada com uma cor sólida, eu vou começar a inserir algumas texturas representando os materiais que vão ser utilizados em cada ambiente. Eu vou começar representando essa textura aqui de cimento queimado que eu tenho no fundo da parede. Voltando aqui no Photoshop, a gente pode fazer isso de algumas maneiras. Uma maneira bem simples é basicamente abrir a textura e arrastá-la direto para esse arquivo aqui do Photoshop. Então, eu vou em Arquivo, Abrir, eu vou procurar as minhas texturas. Eu tenho uma chamada Textura, que vocês podem usar também. Vou clicar em Abrir. Quando a gente abre um arquivo pelo Arquivo Abrir do Photoshop, ou Ctrl+O, ele abre aqui uma nova aba com essa imagem. Para eu pegar essa imagem e jogar para o meu arquivo que eu estou trabalhando, a gente pode basicamente usar o comando de mover, arrastar, soltar aqui na aba de cima e depois movimentar o cursor e soltar aqui o mouse justamente na imagem. Aqui eu posso dar OK, ele vai trazer essa textura para cá. Uma outra forma de fazer isso seria voltar aqui na aba, apertar o Ctrl+A para ele selecionar tudo, Ctrl+C, volto aqui no meu arquivo, Ctrl+V e posso dar um OK também. Eu trago a mesma textura para cá. Uma terceira forma de fazer esse mesmo procedimento seria procurar essa textura aqui no nosso browser do próprio Windows. A gente tem acesso aqui à textura e se eu quiser eu posso arrastar ela direto aqui para o meu arquivo. Nesse caso, a gente só tem que tomar um cuidado porque ele vem como uma camada inteligente. A camada inteligente é um recurso interessante do Photoshop que permite que eu diminua uma textura e depois eu posso aumentar essa mesma textura e ela não vai perder qualidade. Então, ele não vai jogar fora os pixels quando eu fizer uma operação de redução ou ampliação. O lado ruim disso é que ele não joga fora os pixels, então o meu arquivo vai ficar com um tamanho um pouco grande. Então, nesse caso específico, eu não vou optar por esse tipo de camada inteligente. Eu posso jogar essa camada no lixo, assim como a camada 2 também, que eu copiei a mais. Eu vou voltar à minha primeira camada. O que eu quero fazer agora é copiar essa camada para os lados de forma que ela ocupe toda essa parede do fundo, já que seria esse o material tanto aqui da sala quanto da cozinha. Quando a gente quer copiar uma camada, a gente pode usar a tecla Alt. Aqui eu vou apenas posicionar melhor essa textura. Eu quero que ela comece mais ou menos nessa linha aqui, ó. Então eu vou tentar posicionar de uma maneira mais precisa. Posso usar as setinhas do teclado para me ajudar. E com a tecla Alt eu vou segurar e vou fazer as cópias para o lado. Reparem que o Photoshop encaixa uma textura na vizinha, como se fosse um snap. Então eu posso, com o mesmo Alt, fazer várias cópias para um lado, para o outro. Onde ele não encaixar, eu posso usar as setinhas para me ajudar. E eu vou preenchendo todo esse fundo justamente com a mesma textura. Sempre usando aqui a tecla Alt. Se por acaso em algum lugar ele sair do encaixe, eu vou lá e movimento até ele ter um encaixe um pouco mais perfeito. Ok, com isso eu já consegui preencher todo esse fundo com essa textura. Agora o que está acontecendo é que essa textura ela não é exatamente uma textura tileable ou seamless. Esses termos se referem a texturas que são preparadas para serem copiadas e elas evitam justamente essas emendas que indicam que é a mesma textura. Quando a gente procura texturas para computação gráfica, o ideal é a gente já procurar um mapa que é preparado para isso. Caso contrário, a gente pode no próprio Photoshop dar um jeito nisso. Em primeiro lugar, eu quero pegar todas essas camadas, que quando a gente foi copiando com o Alt, elas ficaram como camadas separadas, e quero juntar. Eu vou fazer isso clicando nelas, segurando a tecla Ctrl, selecionando todas essas camadas e usando o atalho Ctrl+E. O Ctrl+E ele vai mesclar essas camadas de maneira que elas se transformem em uma camada só. Então agora eu tenho um objeto só, todo junto. Para disfarçar um pouco esses erros, a gente tem algumas opções. Uma opção é o bom e velho carimbo. Quando a gente clica aqui no carimbo, a gente pode
pegar uma área de uma imagem e copiar essa área para outro lugar. A gente faz isso usando a tecla Alt, clicando, e depois quando eu clico em outro lugar, ele traz essas informações que eu peguei de outro lugar para esse alvo. Então essa seria uma maneira de eu rapidamente dar uma disfarçada. Pego informação de algum lugar, transporto essa informação para outro. Uma outra forma de corrigir essas emendas seria usar esse Band-Aid. Isso já é uma ferramenta um pouco mais nova do Photoshop e ela serve justamente para remover ruídos ou remover objetos estranhos, fazendo uma análise do que tem em volta desse objeto. Então, se eu clicar aqui no Band-Aid e clicar e segurar ao longo dessas arestas que estão aparecendo muito das imagens, ele vai reconhecer como um objeto estranho e vai tentar disfarçar, pegando o que tem em volta e dando uma interpolada. Então, só de fazer isso aqui nessas linhas, eu já percebo que eu estou corrigindo esses problemas e essa textura agora ela já não apresenta aquelas emendas estranhas que a gente estava percebendo no início. Ok, eu já acertei a textura de cimento queimado, mas ela está um pouco maior do que a parede e outro problema é que ela está tapando as minhas linhas. E no caso específico desse corte, eu quero aproveitar as linhas que vieram lá do SketchUp ou do AutoCAD como linhas do próprio corte. Nem sempre a gente aproveita, mas nesse caso elas vão ser importantes para mostrarem as portas e mostrarem também a divisão aqui dos compartimentos. Então, eu vou pegar o meu plano de fundo, em vez de deixá-lo no final escondido pelas outras camadas, eu quero que, na verdade, ele fique acima de tudo. Para eu conseguir movimentar essa camada, eu preciso desligar esse cadeado. Agora sim, eu posso pegar essa camada e jogar aqui por cima. Recomendo também que a gente dê 2 cliques e mude o nome. Por exemplo, eu vou escrever base. Quando a gente joga essa camada por cima das outras, obviamente, ela esconde as de baixo. Então, eu não estou vendo mais agora as minhas paredes, nem a minha camada de cimento queimado, que eu vou aproveitar e mudar o nome também. Para que essa camada base funcione melhor, eu preciso mudar o modo de mesclagem, porque eu não quero que o branco apareça. Eu quero manter as linhas, mas eu quero que o branco fique transparente. Então, para isso, eu vou mudar o meu modo de mesclagem para multiplicação. Quando a gente escolhe multiplicação, o branco fica transparente e eu tenho agora acesso às linhas, que era o que eu queria. O próximo passo é acertar a ordem das camadas. A camada cimento queimado está escondendo uma parte aqui das minhas paredes. Então, eu vou pegar essa camada e vou jogar ela aqui para baixo das paredes. Agora sim, toda a minha alvenaria em corte está aparecendo. E o último procedimento para acertar o cimento queimado é justamente definir aqui melhor o tamanho dele, pois ele está passando um pouco pela parede. A gente aqui poderia criar uma máscara para remover isso aqui, mas como isso aqui vai ser bem simples, eu basicamente vou fazer uma seleção aqui com o meu retângulo de seleção e vou deletar essa parte aqui que está sobrando e pronto. Eu tenho aqui agora o meu cimento queimado já funcionando. Antes de continuar, eu preciso fazer um último ajuste em relação às camadas. Quando eu trouxe essa camada base para o topo da minha lista de camadas, eu fiquei com o seguinte problema. No momento que eu tento fazer algum tipo de movimentação ou seleção de uma camada de baixo, automaticamente vai pegar sempre essa camada base. Então, mesmo se eu tentar pegar, por exemplo, o cimento queimado, ele primeiro seleciona essa camada base, pois ela é a primeira da lista. A gente pode contornar esse problema de algumas formas. Uma maneira seria desligar essa seleção automática, e isso faz com que a minha seleção respeite sempre a camada ativa. Então, se eu tiver a camada paredes ativa, não importa onde eu clique, ele vai sempre selecionar essa camada paredes. Se eu não quiser fazer dessa forma, eu posso manter essa seleção automática, porque realmente ela é mais prática, e o que eu posso fazer é travar essa camada base. A gente pode clicar nesse cadeado, isso quer dizer que ela está travada, então agora eu não consigo selecionar ela. Então, a minha seleção automática vai passar a funcionar e vai ignorar essa primeira camada aqui da lista. O próximo passo agora é colocar a textura de madeira, já que a gente quer agora representar uma parede com um revestimento de madeira. Então, eu vou voltar aqui no meu Photoshop e vou abrir uma outra textura, que é essa aqui. Aqui eu posso usar o Ctrl A, Ctrl C e depois Ctrl V para trazer essa textura para cá.
Nesse caso, a camada ela veio na orientação errada. Então, eu vou usar o meu atalho Ctrl T para eu aplicar uma transformação. E clicando fora aqui da seleção, eu vou rotacionar de maneira que essas tábuas fiquem no sentido horizontal. Eu posso apertar aqui o Shift para eu conseguir rotacionar seguindo ângulos mais precisos. E quando eu estiver satisfeito, eu posso apertar o Enter. Eu vou movimentar isso para a posição que eu quero. E, na verdade, eu quero diminuir um pouco o tamanho dessas tábuas de madeira. Eu vou novamente usar o meu Ctrl T. Vou pegar nessa quina aqui da minha textura. Para eu não distorcer a imagem, eu vou segurar a tecla Shift. E eu quero diminuir só um pouquinho, de maneira que ele consiga encaixar aqui, onde realmente vai ter o revestimento de madeira. Se ele passar um pouquinho pelo cimento queimado, não tem problema, porque o que eu quero fazer aqui é justamente pegar essa camada, que eu vou chamar de madeira, e vou botar por baixo das paredes, justamente para que, na verdade, por baixo do cimento queimado, justamente para que a gente não fique com nenhum tipo de erro. Então, mesmo que ele fique um pouquinho maior, ele vai ficar ocultado pela camada de cimento queimado. E eu vou fazer uma cópia usando o Alt para baixo. Reparem que eu estou tendo um pequeno problema, que quando eu tento fazer a cópia, ele acaba selecionando a camada base que eu tinha travado. Isso acontece no Photoshop, não sei explicar muito bem porquê, mas o ideal aqui é, de repente, desligar temporariamente essa camada base que está travada, faço aqui a cópia até onde eu quiser, então encaixo ali embaixo usando o Snap aqui do Photoshop, ligo novamente a base, tá? E aqui o que eu preciso é pegar essas duas camadas de madeira e mesclar elas usando o Ctrl E novamente. E eu vou apagar aqui, ou eu poderia também usar uma máscara, mas nesse caso eu vou simplesmente selecionar e deletar, de maneira que agora eu tenho madeira em toda essa extensão. Então agora eu já tenho o meu cimento queimado e a minha madeira. Eu quero agora representar as portas, a mesa, o armário, a bancada, que vão ter essa tonalidade branca, como se fosse um laminado ou algum tipo de pintura branca. A gente poderia fazer isso basicamente indo na camada correspondente e apagando. Eu poderia fazer um retângulo e deletar uma parte correspondente da camada. Mas quando a gente faz esse tipo de procedimento, fica um pouco artificial. Então, eu vou preferir criar, na verdade, uma camada nova e algum tipo de preenchimento. Então, eu vou lá no meu botãozinho de camada nova, vou criar uma camada que eu vou chamar de branco. Eu vou agora fazer algumas seleções, por exemplo, aqui nessa porta eu vou fazer uma seleção retangular. E em vez de fazer um preenchimento normal, com o balde ou o atalho Alt Delete, eu vou explorar a minha ferramenta Gradiente. Então, eu vou procurar a minha ferramenta Gradiente, que fica junto com o balde de tinta, que é o Paint Bucket, ferramenta Degradê em português. E o gradiente ele vai fazer uma transição entre preto e branco. Se eu fizer o gradiente nessas condições, eu vou ter um efeito muito forte. Então, a minha sugestão aqui vai ser escolher uma tonalidade de cinza quase branca, de maneira que eu consiga criar um gradiente que faça uma transformação de um branco para um cinza um pouquinho mais escuro, então algo bem tênue. A minha recomendação também aqui é fazer o contrário, nesse sentido, porque aí eu estou enfatizando que a luz está vindo de cima. Então, eu vou fazer isso nessa porta, eu vou fazer a mesma coisa nessa outra porta aqui. Eu poderia até copiar, mas se eu quiser eu faço o mesmo procedimento, faço uma seleção e uso novamente o gradiente aqui de baixo para cima. Aqui seria importante que eu pegasse essa camada e colocasse por cima do cimento queimado, senão eu não vou enxergar nada. Então, vou agora fazer na direção correta. Vou fazer a mesma coisa com essa mesa. Se a gente quiser fazer uma seleção mais rápida, a gente pode vir aqui na varinha e fazer uma seleção direto aqui na camada. Nesse caso, eu sugiro a gente desligar o mostrar toda a camada para ele selecionar realmente só a camada base. Depois a gente volta na nossa camada e usa aqui o degradê de branco para preto. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse armário. Faço aqui uma seleção.
faço aqui o meu gradiente. Ctrl D para desselecionar. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer uma seleção aqui dessa bancada. Posso até usar o Shift e eu já coloco um gradiente aqui. E aqui a gente tem como se fosse um frontispício que está lá no fundo. Então, acho que vale a pena também eu colocar esse preenchimento aqui no fundo. Mas eu vou tentar aqui destacar mais a sombra. Então, eu vou querer que a minha cor mais escura prevaleça mais. Vou tentar aqui, posso até colocar um pouquinho mais escuro, de maneira que a gente tenha a impressão de que isso está lá no fundo. Acho que agora ficou legal. Então, com isso, a gente tem uma camada que está por cima das outras e está indicando alguns materiais nas portas, na mesa, aqui no armário e também nessa bancada. Uma dica, caso vocês achem que essa camada de pintura branca está muito forte, é basicamente diminuir um pouco a opacidade. Quando a gente faz esse tipo de procedimento, a gente torna esses elementos um pouco menos chamativos. Então, eles não vão aparecer tanto quanto eles estavam aparecendo antes e talvez eles fiquem um pouquinho mais interessantes. O próximo passo aqui é fazer as sombras. As sombras num corte humanizado, elas têm um papel muito importante para demonstrar a profundidade do ambiente. Então, quando a gente coloca algumas sombras, a gente está indicando, por exemplo, que essa parede de cimento queimado está um pouquinho mais atrás do que essa de madeira. A gente também destaca as áreas que a luz não chega, como essas áreas embaixo da bancada, essa outra área aqui embaixo da cuba da cozinha, do armário, enfim. Então, as sombras ajudam a gente no corte a mostrar um pouco mais do espaço em si, mesmo que seja uma representação bidimensional. A minha sugestão para criar sombras é primeiro criar uma camada específica para elas. Então, eu clico no botão de criar camada. Eu vou chamar essa camada de sombras. Eu posso deixar essa camada abaixo da camada de paredes, mas acima das outras camadas, já que ela tem que aparecer. E eu tenho que aqui começar a pensar onde que eu quero que tenha sombras e onde eu acho que não tem nada a ver. Uma sugestão é fazer uma seleção das áreas que as sombras vão aparecer. Por exemplo, aqui onde eu tenho a sala, eu vou fazer um retângulo. Inicialmente, eu posso até fazer esse retângulo em volta de toda a extensão do cimento queimado. E aqui eu vou selecionar a minha ferramenta pincel, que é o Brush, atalho B, e eu vou começar a pintar de preto. Então, vou escolher aqui a cor preta. Vou querer um pincel um pouquinho menor, eu vou diminuir o tamanho dele. A gente pode diminuir o tamanho do pincel clicando aqui em cima ou usando esse atalho que é o colchete. Então, vou diminuir um pouquinho. Ele está com uma opacidade baixa e é justamente isso que eu quero. Eu não quero criar uma sombra muito forte, porque depois eu tenho dificuldade de controlar isso. Então, o ideal é aqui onde a gente tem a opacidade do pincel, colocar realmente um valor bem baixinho, porque aí a gente vai pintando aos poucos e vai percebendo como é que está ficando. Então, aqui eu quero escurecer principalmente essa parte aqui, que seria um canto. Aqui eu quero escurecer bastante para evidenciar que a parte de madeira está na frente do cimento queimado, então acho importante chamar atenção para isso. Aqui eu também posso escurecer um pouquinho, enfatizando aqui essa quina aqui, do meu projeto. Aqui embaixo eu também vou escurecer um pouquinho, embaixo aqui dessa bancada. Aqui também. Então, esse é um processo que é um pouco no olhômetro. É importante que a gente use a nossa sensibilidade para perceber onde que deve ter sombra, onde que não deve, onde que está estranho, onde que está ok. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um retângulo novo, porque eu quero enfatizar que essa parede está lá no fundo. Então, a sombra vai me ajudar para isso também. Vou novamente no pincel e vou escurecer essa parte, dando mais destaque a essa parede aqui da direita. Então, aqui, aqui também eu posso colocar um pouquinho de sombra. E esse é um processo que vocês podem agora, com calma, fazer até chegar no resultado que vocês considerem interessante. E sempre lembrem, de fazer uma seleção,
porque quando a gente faz a seleção, o pincel ele só pega nessa seleção, a gente consegue controlar melhor o que a gente quer pintar, o que a gente não quer. Então eu vou ainda usar o pincel aqui em alguns lugares para deixar esse resultado um pouco mais interessante, sempre fazendo aqui uma seleção de onde eu quero a sombra. E onde a gente estiver um pouco arrependido, a gente pode vir com a própria borracha. A gente pode escolher aqui novamente uma opacidade bem baixa para essa borracha, de maneira que eu consiga também, com uma certa sensibilidade, tirar algumas áreas de sombra que eu não tenha gostado. Então, eu achei que ficou um pouquinho forte aqui, eu vou clicando bem aos poucos, tá? E eu já estou chegando aqui num resultado que eu considero legal. Aqui acho que ficou um pouquinho exagerado, eu vou tirar também. E só da gente desligar e ligar aqui a sombra, a gente percebe a importância dela em termos de profundidade. Eu quero, para finalizar, colocar um pouco de sombra aqui nessas esquinas, mas de maneira um pouquinho mais leve. Aqui eu posso fazer uma seleção. Venho aqui com o pincel novamente, estou na camada sombra. E eu quero só escurecer um pouquinho, também para enfatizar essas esquinas, que são áreas que a luz ela vai chegar com um pouco mais de dificuldade. Uma outra técnica legal aqui do Photoshop diz respeito a uns filtros que produzem efeitos de renderização. Então, quando a gente olha o nosso corte, a gente repara que tem algumas áreas mais iluminadas, como essa área aqui onde a gente tem esse pendente. Aqui em cima também a gente tem como se fosse um spot, alguma coisa com uma luz mais direcionada. E seria legal a gente tentar fazer isso no Photoshop. A gente poderia fazer isso com o próprio pincel, com o próprio brush, colocando uma cor branca, criando uma camada específica para isso e pintando, o que geraria um efeito bom. Mas eu queria mostrar um recurso mais novo do Photoshop, que são justamente efeitos luminosos. Para fazer isso, primeiro eu vou pegar a minha camada cimento queimado e vou fazer uma cópia dela usando o atalho Ctrl J, de forma que eu preserve a minha camada original. E eu quero pegar essa camada que eu copiei e eu quero aplicar um filtro de renderização chamado Efeitos de Iluminação. Esse filtro é bem interessante porque ele permite que eu insira como se fossem pontos luminosos. Esses pontos luminosos eles vão criar efeitos bem interessantes que a gente pode controlar. Primeiro, a gente pode mudar o tamanho desse ponto, por exemplo, diminuindo ou aumentando a partir desses botõezinhos. A gente pode movimentar clicando e segurando esses pontos ao redor aqui da nossa imagem. A gente pode também rotacionar clicando e movendo aqui em cima desse ponto aqui em cima. E com isso a gente vai ter efeitos diferentes. A gente tem controle sobre esses efeitos luminosos também a partir dessa lateral direita. Aqui eu tenho a intensidade de cada ponto luminoso. Eu tenho aqui a possibilidade de colocar uma cor, reflexo, e descendo aqui um pouco mais, a gente tem essa opção chamada ambiente. O ambiente é bem importante porque ele controla justamente a diferença de tonalidade que essas luzes estão introduzindo. Então, se eu colocar aqui um ambiente bem baixo, ele vai escurecer bastante onde essas luzes não chegam, de maneira a enfatizar mais a aparência delas. Eu quero usar um ambiente aqui um pouquinho mais intenso, porque eu também não quero que fique tão escuro. E eu também não quero todos esses pontos de luz. Eu posso selecionar aqui alguns que tenha mais e eu posso clicar na lixeira para eles sumirem. Eu quero basicamente manter 2. Então eu vou apagar 2. Se vocês precisarem criar novos pontos de luz, é só clicar nesse botãozinho aqui que ele vai criar luzes spot e vai colocar em algum lugar. Eu não quero, então eu vou apagar. E no nosso caso, eu quero basicamente um spot mais ou menos aqui em cima da mesa, porque eu tenho aqui um pendente que eu vou colocar. Então eu posso aqui ajustar a intensidade, pode ser aqui por baixo ou por aqui também. Eu vou ajustar por aqui, eu não quero uma luz tão forte assim. E esse spot eu vou trazer para cá, como se eu estivesse simulando uma luz pontual aqui bem nessa quina, iluminando aqui a cozinha. Eu posso girar um pouquinho se eu quiser. Tomar cuidado para não iluminar do outro lado da parede. E quando eu estiver satisfeito com essa renderização, eu aperto OK.
E o que ele fez foi pegar a camada que eu tinha copiado e ele agora consolidou essa camada com esse efeito luminoso. Eu sugeri que a gente copiasse essa camada justamente porque se em algum momento a gente se arrepender, basta que eu desligue essa camada e eu volto a ter a minha camada original. Mas como vocês podem ver, o efeito dessa luz, na minha opinião, foi um efeito bem interessante. O próximo passo é começar a humanizar um pouco mais o corte, colocando figuras humanas, plantas, móveis, enfim, objetos que tragam mais a escala do ambiente para a imagem. Eu vou começar colocando um pendente. E como eu não tenho nenhuma imagem que represente essa luminária pendente, eu vou desenhar rapidamente aqui no Photoshop. Eu posso começar selecionando aqui a minha ferramenta de seleção elíptica. A gente clica, segura o botãozinho e vem aqui no segundo botão. Vou clicar aqui em qualquer lugar. Para que essa elipse fique bem no meio, eu vou apertar aqui a tecla Alt. E aqui eu posso definir um formato para ela. Eu vou agora voltar para a minha seleção retangular e com a tecla Alt eu vou remover uma parte aqui dessa luminária. E agora eu vou criar uma camada nova para ela. Essa camada eu posso chamar de luminária. Eu vou preencher isso aqui com a cor preta. Eu posso usar o Alt Delete, que é o atalho para isso. Ctrl D para sair da seleção. E ok, eu tenho aqui a minha luminária. Se eu não estiver satisfeito com esse formato, eu posso apertar o atalho Ctrl T para fazer uma transformação e deformar um pouco essa forma de maneira que eu chegue no resultado desejado. Então, eu vou levantar um pouquinho aqui e vou apertar o Enter para finalizar. Se eu quiser também mudar um pouco o tamanho, com o próprio Ctrl T, eu posso diminuir apertando aqui o Alt e o Shift para ele manter a centralidade e também mudar o tamanho. E eu posso apertar o Enter. E para finalizar, com a minha ferramenta de pincel, que é o Brush, eu vou criar uma linha bem fininha. Então, eu vou diminuir bastante o tamanho desse pincel. A gente pode, se preferir, vir aqui em cima e botar um tamanho bem pequeno mesmo, 2, 3 pixels, alguma coisa assim. Vou aumentar a opacidade para voltar à opacidade normal. Vou clicar num ponto, vou segurar a tecla Shift e vou levantar aqui como se fosse um fio, né, que está segurando a minha luminária. Eu agora vou pegar essa camada luminária e vou tirar um pouco a opacidade, porque eu não quero que ela apareça tanto. Esses novos elementos que eu vou colocar na cena, eu quero, na verdade, que eles fiquem um pouco mais discretos, e uma estratégia para isso é reduzindo justamente a opacidade. Os próximos elementos que eu quero inserir no meu corte são figuras que eu busquei na internet e disponibilizei para vocês no link abaixo também. Então, eu quero colocar inicialmente algumas figuras humanas. Eu venho ao arquivo abrir. Eu quero colocar, por exemplo, esse homem. Reparem que essa figura já veio recortada, então uma sugestão quando vocês forem buscar referências na internet é procurarem por algumas palavras como PNG, que é o formato que armazena a transparência, ou cutout. Então, usando essas palavras, vocês vão provavelmente conseguir achar figuras já recortadas, senão a gente vai ter que ter o trabalho, né, de apagar aqui o fundo. Quando a gente abre uma imagem PNG, a gente pode basicamente pegar essa imagem, arrastar aqui para o nosso arquivo. E aqui o que eu quero fazer é acertar o tamanho, Ctrl T para diminuir. É legal a gente ter aqui uma referência quando a gente faz esse tipo de procedimento. Por exemplo, a própria porta pode ser uma referência para a gente achar aqui o tamanho ideal. E nesse caso específico desse corte, eu não quero que as minhas figuras humanas fiquem coloridas. Eu quero que elas fiquem só como perfis pretos. Então, a gente pode fazer isso vindo aqui em Imagem, Ajuste, Matiz Saturação, e eu vou jogar a luminosidade aqui para menos 100. Quando a gente faz isso, a gente torna essa figura aqui totalmente preta, sem nenhuma informação de cor. O próximo passo é diminuir um pouquinho a opacidade, já que eu também quero que essa figura fique um pouquinho mais discreta. E a gente vai fazer isso com todas as outras figuras até a gente chegar aqui nesse resultado. Essa figura vem para cá. Eu vou abrir agora um outro arquivo, que na verdade é um arquivo PSD. Então, dessa mulher, eu vou pegar e arrastar aqui para o meu arquivo.
Vou fazer o mesmo procedimento, ela está um pouquinho menor, na verdade, então eu vou usar o Ctrl T para aumentar o tamanho, segurando aqui o Shift para manter a proporção. Eu posso esconder o pé dela aqui embaixo. Eu vou novamente em Imagem, Ajustes, Matiz, Saturação, Luminosidade mínima. Vou diminuir um pouco a opacidade. Vou posicionar ela de acordo aqui com a referência. Se eu quiser inverter, eu posso apertar Ctrl T, botão direito, virar horizontalmente. E eu tenho agora ela em outra direção. E vou continuar fazendo isso com todos os nossos elementos, de forma que eu chegue nesse resultado. Então, eu ainda tenho a cama, que eu vou abrir. A cama ela já veio na cor que eu quero. Eu vou basicamente arrastar ela para cá. Vou colocar ela acima da minha pintura branca. Vou diminuir um pouco a opacidade. Vou fazer a mesma coisa com a planta. No caso da planta, eu mantive essa cor dela, para ela ter maior destaque. Trago para cá. Novamente, Ctrl T. Coloco num tamanho mais correto, diminuo mais. Posiciono aqui no teto. Posso escondê-la aqui atrás da camada paredes. Também vou diminuir um pouquinho a opacidade. Tenho ainda as cadeiras para colocar. Então, ela também já está com a cor correta. Vou trazer para cá. Vou usar aqui o Ctrl T para diminuir. Vou tirar aqui a moça do meio do caminho. Vou selecionar a cadeira, Ctrl T, até ficar com o tamanho mais correto. Vou trazer aqui, posso até deixar ela passando um pouquinho da mesa, pode ficar legal. Faço uma cópia com o Alt. Para eu não pegar a base, eu vou desligar temporariamente. Faço aqui a cópia com Alt. Ctrl T, virar horizontalmente. Abaixar um pouquinho para ela encostar no chão. Mesma coisa com essa aqui. Ligo novamente a minha base. Dou uma última ajeitada aqui nas minhas cadeiras. A última coisa que falta aqui é inserir os quadros, então eu vou abrir uma imagem que tem esses quadros. Aqui eu vou fazer uma seleção rápida com o próprio retângulo, porque eu não quero pegar esse fundo. Então, usando o retângulo e Shift, eu vou selecionando os quadros, um a um. Ctrl C, volto no meu arquivo Ctrl V, ele já vai vir numa camada. Vou movimentar ele aqui para ficar na parede com madeira. Eu vou apertar o atalho Ctrl Shift U, porque eu não quero que esses quadros fiquem coloridos, eu quero que eles fiquem na tonalidade PB. E eu vou tirar também um pouquinho da opacidade, para que eles não chamem tanta atenção. Eu tenho que dar uma última organizada aqui no arquivo. Por exemplo, essa mulher tem que ficar acima aqui das paredes, então eu vou pegar a camada dela e vou jogar ela mais lá no alto, acima, na verdade, das portas, né? E se eu quiser dar uma organizada melhor nesse arquivo, eu vou tirar um pouco a opacidade das cadeiras também. Eu posso pegar essas inserções que eu fiz, o ideal seria colocar alguns nomes aqui, mas eu posso pegar os móveis e as figuras humanas, se eu quiser. Então, vou selecionar todas essas camadas e eu vou colocar aqui num grupo, clicando nessa pastinha, que eu vou chamar de humanização. Então, agora, se eu desligar, eu tenho alguns objetos já nessa camada. Eu vou colocar também esse homem nessa camada. Essas outras camadas também que eu acabei não colocando nomes, eu vou jogar para cá também. E o pendente também, acho que seria legal colocar assim como os quadros.
Então agora eu dei uma última organizada aqui no nosso arquivo, de maneira que, se eu achar legal, eu posso desligar toda essa humanização ao mesmo tempo. Aqui eu tive um pequeno erro que as cadeiras acabaram ficando na frente da mesa. Eu acho que vale a pena eu, na verdade, botar essas cadeiras aqui para fora, como está na referência. Seria legal também se as duas cadeiras tivessem o mesmo valor de opacidade. Então, se eu colocar em uma 70, a outra também eu vou colocar 70. E com isso, o último detalhe que fica faltando para a gente finalizar essa imagem é colocar um texto. Então eu vou procurar aqui a minha ferramenta de texto, que é bem simples. A gente faz uma caixa de texto, a gente escreve o texto que a gente quer, que no caso é loft, corte longitudinal. Aqui vocês podem procurar uma fonte que vocês achem mais interessante. O Photoshop tem uma porção de fontes, vocês podem instalar novas. E quando vocês estiverem satisfeitos com o resultado, a gente pode salvar tanto o PSD, que é o arquivo de Photoshop que vai armazenar todas essas camadas. Então é interessante a gente salvar para que a gente tenha o acesso com calma a cada elemento que a gente usou aqui no desenho. Ou a gente pode salvar como uma imagem JPG, que é a imagem, um formato de imagem mais popular, que depois vocês podem disponibilizar nas redes sociais ou imprimir, e enfim. Assim, a gente chega ao final dos nossos vídeos, onde a gente pôde pegar um corte feito no SketchUp ou no AutoCAD, que era um corte mais técnico, e transformá-lo num corte muito mais interessante e atraente, que valoriza o nosso projeto.